Queridos, eu preciso dizer que é uma honra renovada e uma alegria verdadeira estar com vocês nessa manhã aqui e partilhar a palavra do Senhor. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o conselho da igreja, os pastores, pela escolha do tema Corpo Vivo, Vida em Chamas. É isso mesmo. A Igreja de Cristo Jesus, uma das metáforas que o Novo Testamento usa, que Paulo usa, é que a igreja é o corpo vivo de Cristo. E onde há vida, há metabolismo, há calor, né? Há troca. Gostei demais, queridos. Corpo vivo, vida em chamas. E gostei também do tema que me foi proposto hoje. Juntos e misturados. Teologia carioca, né? Franciscana, no sentido aqui, não, né? Com temor e alegria, a igreja que vive uma festiva adoração. Eu fiquei pensando, o que era esses juntos e misturados aqui? Se era vascaíno e o pessoal mais inteligente, assim, tipo Henrique. Henrique tem uma cara tricolor, assim, que não engana. Viu? Eu sou profeta, meu irmão. Né? O que juntos e misturados? Cariocas e paulistas, presbiterianos e batistas, né? Niteroenses e cariocas, cariocas e fluminenses. Então, assim, eu fiquei pensando o que era essa proposta dissimulada ou subjacente ali a esse tema, juntos e misturados. Mas aí eu fui entrando na reflexão do temor do Senhor e da alegria do Senhor no contexto da adoração comunitária. Não sei se era isso, mas não dá para viver uma adoração bíblica, verdadeiramente bíblica, escriturística, né? Sem que o temor do Senhor e a alegria do Senhor não estejam misturados. A gente vai ficar fazendo um shift, assim, uma mudança do temor do Senhor para a alegria do Senhor. Um tempo como esse, de celebração comunitária, é um tempo em que a gente passa da alegria do Senhor para o temor do Senhor, volta, sai do temor do Senhor, se é que a gente pode sair, vocês entendem, né? Estou falando de ênfase. A gente vive essas experiências, essas duas expressões tão preciosas para nós como cristãos. A alegria do Senhor e o temor do Senhor. Ao invés de utilizar um texto, eu quero utilizar 3 textos, né? E ao invés de fazer uma proposição teológica, como a gente gosta de falar, assim, quando a gente vai pregar, né? Tem uma proposição teológica, uma afirmação, um ensino, né? Eu quero fazer 3, né? Então, essa minha meditação hoje de manhã está mais por uma meditação bíblica do que para um sermão mesmo. Mas antes de caminhar com os irmãos desse jeito, eu queria orar com vocês mais uma vez. Porque pregar exige, mas ouvir um sermão, uma pregação, um estudo também exige. Você tem que estar aqui, né? Psíquica, espiritualmente, você tem que estar presente. Estamos presentes nessa manhã, queridos? Estamos aqui? Vimos? O Senhor veio, né? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças porque é um privilégio muito grande esse encontro festivo do teu povo. E porque estamos aqui, e se estamos aqui é porque somos chamados de filhos e filhas do Senhor. Porque fomos escolhidos pela tua bondade, graça eterna, e respondemos a esse convite, a essa escolha, a esse convite do teu amor. Então, de modo muito feliz, Senhor, eu quero pedir que a tua palavra nos comunique algo do teu coração, da tua pessoa e do projeto, da proposta de vida que o Senhor tem para nós, e que a gente responda com obediência ao que o Senhor nos falar nessa manhã. Eu oro assim por causa de Cristo Jesus. Amém. Por que cantamos? Por que cantamos o que cantamos?
E por que cantamos o que cantamos, como cantamos? De onde veio essa coisa, tanto lá do judaísmo, quanto antigo, lá do Antigo Testamento? A sinagoga já não era tão cantabile, né? Mas o judaísmo do tabernáculo, né? De Davi, do deserto, dos salmos, do saltério, era um judaísmo de canto, de festa, de celebração, de alegria. Então, desde o Antigo Testamento, chegando na igreja e no cristianismo que praticamos e vivemos hoje, nós cantamos. Por que é que todo domingo de manhã a gente canta? Por que a gente não chega, se cumprimenta, ou fica em silêncio, como fazem os irmãos Quakers, não é? Ficam em silêncio um tempão, e alguém ora, e alguém lê a palavra, alguém expõe a Escritura. A gente se abraça de novo e vai embora. Não, a gente canta. E essa igreja aqui canta bastante, não é? Algumas igrejas têm corais, têm várias bandas de louvor. Eu fui a uma igreja aqui num bairro em Niterói há bastante tempo, mais de 20 anos, e eu descobri que aquela igreja tinha mais de 20 conjuntos. Quarteto tinha uns 4. Isso não é uma igreja, isso é uma escola de música, né? Projeto de ensino musical. Por que cantamos, irmãos? Desde os nossos antepassados hebreus, quando o povo, seu povo, eu e você, nós, nos reunimos diante dele, nós cantamos. Desde o antigo Israel, nós temos essa prática de cantar diante do Senhor, cantar ao Senhor, cantar sobre o Senhor, numa festiva, numa alegre celebração. Por que nós cantamos? Desde Israel cantamos não para Deus ser e para Deus fazer. Ouça atentamente, por favor. Desde Israel nós cantamos não para Deus ser, um tipo de Deus que queiramos que Ele seja, e nem para Deus fazer algo que queiramos que Ele faça. O canto israelita e cristão é diferente do canto das outras religiões, porque toda religião parte de um pressuposto muito comum, peculiar. Os deuses estão irados, furiosos, e nós precisamos aplacar a fúria dos deuses, da divindade. Essa é a preposição, ou a pressuposição básica. A pressuposição básica da religião é que a divindade está furiosa, houve um caos, há uma desarmonia no universo e a gente precisa fazer alguma coisa. Dizem, eu não sei, até hoje não tive a comprovação disso, mas que a palavra religião vem de religare, de ligar novamente. Então é assim no hinduísmo, é assim no islamismo, é assim até em religiões que contraditoriamente não assumem que são, não se assumem a si mesmo como religião, mas que têm uma prática religiosa como o budismo, não é? Há necessidade de que nós façamos algo para aplacar a fúria, a ira dos deuses da divindade. A colheita não vingou, os deuses estão furiosos. Então é preciso fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas no mundo espiritual, no âmbito dos espíritos. Conhece essa história? Isso é a religião mais antiga, é a compreensão mágica, mítica mais antiga. Os deuses estão furiosos e nós precisamos fazer alguma coisa. É por isso que os indígenas norte-americanos, que os nativos norte-americanos têm aquela coisa da dança da chuva. Eu estou até querendo aprender esse negócio, que lá em São Paulo a gente está precisando. O nosso governador teimou que não ia ter racionamento. Aí vem um negócio na conta assim: economiza 30%, você tem um desconto de 30%. Economiza 50% e sucessivamente. Ultrapassa a sua média em 30%, tem uma multa de 30%. Se isso não é racionamento, é um eufemismo então, né? Mas agora, essa semana, eles assumiram que vai haver sim racionamento. E quando eu venho pela Dutra, viagem que já fiz
quase uma centena de vezes nos últimos 20 anos. Quando chego no Vale do Paraíba, eu vejo a escassez das águas ali do Vale do Paraíba. Já repararam isso também? O Rio de Janeiro também vai entrar num processo assim. Estava nos jornais essa semana. Precisamos saber como é que é essa dança da chuva lá dos Sioux, Apaches. Sei que essa é uma igreja que o pessoal entende de filme de bang bang, não é? Cheyennes, Comanches. Será que a gente pode fazer uma cerimônia, um canto, um ritual de fazer chover? Tem um filme do Coppola muito interessante de advogado, né? O Homem que Fazia Chover. Você faz chover? A sua religião faz chover? Funciona assim com Javé? Você pode com o seu ritual, eu posso com o meu ritual, com o meu canto, definir como que é a divindade, ou mais ainda, definir a sua ação, a sua reação diante das coisas. Desde Israel nós cantamos não para Deus ser de um jeito. Nós também não cantamos para Deus fazer algo que queiramos que Ele faça. Cantamos, irmãos e irmãs, cantamos pelo que Deus é e pelo que Deus faz. É porque Deus é Deus que nós cantamos. É porque Deus faz o que Ele faz que nós cantamos. Afirmamos isso no hino trinitário do início dessa celebração. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. O nosso canto, essencialmente, é um canto de louvor. Nós falamos bem de Deus, nós relembramos quem Deus é. O nosso canto é um canto de gratidão, nós relembramos o que Deus faz. E o primeiro texto que eu queria ler com vocês, que é uma ilustração muito boa para essa ideia de que nós cantamos não para Deus fazer alguma coisa ou para Deus ser de um jeito, mas nós cantamos pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O nosso canto, a nossa celebração é, portanto, resposta. Segura isso daí, essa é uma boa ideia teológica e bíblica, e com repercussões práticas para a sua vida devocional, para a sua vida cristã. A sua adoração, o seu louvor, há de ser sempre e tão somente uma resposta pelo que Deus é e pelo que Deus faz. O John Stott, lá no seu livro Cristianismo Básico, eu lembro agora aqui, ele começa dizendo: no princípio Deus, o cristianismo começa com Deus. A fé judaico-cristã começa com Deus. Deus toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa aqui hoje de manhã, irmãos. Ele já estava aqui, Ele já estava nos conduzindo para esse tempo. Olha que bonito esse exemplo de Êxodo 15. É um canto, pastor Josué. Nós, compositores, aprendemos com esse salmista aqui. Moisés foi salmista. Não apenas por esse salmo, mas, por exemplo, pelo Salmo 90, que lhe é atribuído pela tradição dos rabinos. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Perceba. Deixa eu te dar uma chave interpretativa aí, se eu posso usar essa expressão. Perceba que o tempo todo, num salmo como esse, o Moisés, o cantor, né, o adorador, o louvador, está relembrando a si mesmo e ao povo de Israel quem é Deus e o que Deus faz. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, algo que Deus fez. Louvor. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. É Javé, é Jeová, Yavé. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho.
Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. O canto, a celebração de Moisés, irmãos, é uma celebração eminentemente de louvor pelo que Deus faz, pelo que Deus é, e de gratidão pelo que Deus faz. Verso 6: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. E ele vai descrevendo assim com cores poéticas, não é? Muito belas. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das suas narinas as águas se amontoaram. Ele usa imagens antropomórficas, ele atribui a Deus características humanas. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas, eu gosto da parte B do 8, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O nosso canto, portanto, não é para que Deus seja algo, ou para que Deus faça algo. Aliás, isto é um pressuposto de feitiçaria. Quando você imagina que o teu ritual, ou o que você fala, ou o que você canta, ou a sua dança, pode fazer a divindade, ou o Espírito, ou Deus, agir do jeito que você quer que Ele faça. Pensem comigo no ambiente religioso que a gente vive. Não há uma tentação, o pecado que jaz à nossa porta, para usar a expressão lá do Gênesis, no que diz respeito à adoração, é essa ideia de que eu posso mobilizar Deus para as coisas que eu quero que Ele, para a direção que eu quero que Ele vá, e para as coisas que eu quero que Ele faça. E aí a gente começa a ouvir umas coisas muito esdrúxulas. Não, pastor, a gente precisa de uma oração forte. Sabia que oração não tem força nenhuma? Quem tem força é Deus. Essa ideia de que uma oração do tipo A, B ou C funciona, mas a oração do tipo D, E, F não funciona, é uma ideia emprestada dessa religiosidade animista. Entendem, irmãos? Estão comigo aqui? Entendem o que eu quero dizer? O perigo? Isso é uma religiosidade pagã, a manipulação do sagrado. Deus se verá obrigado a fazer o que eu estou pedindo, porque eu fiz a coisa direito. Aí eu tenho que usar uma expressão bem teológica e filosófica, agostiniana. Está amarrado. Isso é paganismo, irmãos. Pensar no roteiro do culto, pensar no roteiro da celebração, assim, não, tem que começar com uma canção de júbilo, pastor, não pode começar já com adoração, porque tem que preparar o coração das pessoas. Percebe a mandinga? Não. Aí, depois de 2 cânticos de louvor, aí tem um cântico de adoração, pastor, e depois um cântico de comunhão, porque aí, aliás, no nosso meio, sabe o que é cântico de louvor? É música rápida. E sabe o que é canto de adoração? É música lenta. Os 2 ritmos e 2 estilos só que a nossa igreja evangélica conhece. Dito isso, não cantamos essencialmente louvor e adoração. Se você vai para o saltério, para os salmos de Israel, você vai ver que há mais conteúdo além de louvor e adoração e gratidão, não há? Na verdade, o Calvino chegou a dizer numa expressão muito feliz que o saltério, que os salmos constituem-se na anatomia da alma humana. Eu gosto disso. Todos os sentimentos humanos estão previstos no saltério. Não há um sentimento da vasta gama de sentimentos que nós, seres humanos, temos e vivemos, experimentamos, ou sofremos, né? Porque há sentimento que você sofre. Você não escolhe, você sofre. Que não esteja previsto nos salmos de Israel. Há salmos sobre depressão,
da mais profunda cova te clamei, ó Deus. Há salmos de ira, há salmo de imprecação. Sabe quando você fica com raiva de alguém, você até pensa numa palavra torpe? Não adianta me fazer essa cara de puritano inglês, porque a questão não é... tem muita gente que pensa assim, eu não falei, pastor, eu só pensei. Né? Isso é imprecação. E há salmos de imprecação. O salmista chega a dizer assim: Senhor, por que alguém não pega os filhos dos meus inimigos e bate com a cabeça deles nas pedras? Há um salmo que descreve a raiva que você tem do seu cunhado, do seu patrão, do seu vizinho. É claro que Deus não ouviu essa oração, né? Então, a vasta gama de sentimentos humanos está prevista, ou está vivenciada, está descrita nos Salmos de Israel. Mas, essencialmente, eu quero sugerir, nós não cantamos louvor e gratidão, vamos ficar com louvor e gratidão, porque Deus precisa do nosso louvor e da nossa gratidão. Isso é outra armadilha sutil. Querido, vamos fazer o melhor para o Senhor. Você imagina Deus lá no divã do Vande, com um complexo de inferioridade. É uma imagem muito forte, né? Deus carente. Um Deus que diz assim: você me ama, por favor, você me ama. Você gosta de mim? Fala que me ama. Estou bonito, estou bem vestido, sabe aquela coisa? Estou bem. Aí você fala assim: não gostei. Aí a pessoa vai lá, troca de roupa 3 vezes. De que é que Deus precisa, irmãos? De que é que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Altíssimo, de que é que Deus tem necessidade? De nada. Deus não precisa do teu louvor e da tua gratidão. Deus merece, é diferente. Amém? Deus merece. O nosso canto, portanto, em primeiro lugar, não é para que Deus seja ou faça o que queremos que Ele faça e seja. E tampouco é porque Deus precisa do nosso louvor. Deus está resolvido consigo mesmo. Aleluia. Deus é autossuficiente, eterno, inefável, sustentador de tudo, criador de tudo. Deus não precisa do nosso louvor e da nossa gratidão, mas Deus merece. A segunda coisa que eu quero afirmar é que nós cantamos com a alegria do Senhor. O Tiago, lá nesse texto que está descrito aí no PowerPoint, ele diz assim: se alguém está sofrendo, faça oração, ore. Mas se alguém está alegre, cante louvores. Você tem que cantar com alegria. Louvor combina com alegria. Louvor exige alegria. Assim como uma muqueca exige cheiro verde, não é? Assim como comer caranguejo, que eu acho uma coisa assim para quem tem muita paciência, né? Exige que você não tenha pressa, não tenha nada para fazer depois de destruir o primeiro crustáceo. Você já viu gente comendo caranguejo? Dá muito trabalho, irmãos. Para ter 100 gramas de caranguejo são uns 25 criaturas. Não dá para louvar sem alegria. Você ouviu isso? O louvor exige alegria. Agora eu quero ler com você a carta de Paulo aos Filipenses, o nosso segundo texto, para a gente refletir um pouquinho sobre o que é que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre a alegria do Senhor, no contexto do louvor e da adoração. Paulo diz assim, finalmente, verso 1 do capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É imperativo, é uma ordem. E aí no capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E eu vou ler o restante dessa passagem tão preciosa. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que texto extraordinário! Praticar esse texto, vivenciar esse texto, obedecer essa ordenança apostólica do Paulo, essa ordem pastoral, te fará economizar um dinheirão na terapia. Por exemplo. O que é alegria? 3 coisas sobre a alegria. Primeiro, a alegria é a fonte da nossa força, irmãos. A gente não faz nada sem alegria, faz? O que você faz sem alegria? De verdade. Que projeto tem sucesso sem alegria? Que empreitada se completa sem alegria? Eu sei que no dia 31 aí, na virada do ano, hoje é dia 25, né? Então, você ainda está nessa luta. Que luta, pastor? A luta daquelas resoluções de ano novo que você escreveu lá, que eu sei, né? Número 1, voltar ao inglês. Número 2, perder 10 quilos. Todo ano essa mesma coisa. Depois de toda a rabanada, né? Chester, pernil, né? 3, ligar para minha mãe. O que você escreveu lá na sua resolução de ano novo? Gastar mais tempo com os meus filhos, orar mais. A primeira coisa que você fazer para orar mais é cancelar o 3G. O John Piper falou isso outro dia numa palestra, eu achei muito legal. Ele disse: descobri a utilidade do Facebook. Comprovar que os crentes não oram, não é porque não tem tempo, é porque não querem. Nenhum projeto avança, por mais bonito que fique na lista de resoluções de ano novo, sem alegria. Não vai, irmãos. Vai. Adianta. Fazer pós-graduação. Primeiro dia pega um trânsito aquele trânsito assim que você sente choro e ranger de dente, sabe que negócio? Você desiste, tem que ter alegria. Lá em Israel, quando o povo voltou do exílio, eles tinham se esquecido da lei do Senhor. Estavam sem pastor, ovelhas sem pastor. Perderam contato com o poder da palavra. E eles se reúnem. E aí os sacerdotes começam a ler, os levitas começam a ler, revezando, e vão lendo a Torá, vão lendo, vai batendo uma tristeza no povo, vai batendo uma comoção no povo, porque como diz Tiago na sua epístola, esse é um efeito que a palavra provoca em nós, a gente se vê, né? como quem olha para um espelho, há um espelhamento, você escuta a palavra, você percebe que você está torto, está desgrenhado, está troncho, como diria meu avô, que era carpinteiro. Isso aí está meio troncho, está fora do prumo. E aí o povo começa a chorar, vai tendo uma comoção, um negócio contagiante assim, né? E aí o homem de Deus vai para frente. Leia comigo, eu faço questão que você leia Neemias 8. O homem de Deus vai à frente, verso 9. Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei, chorando de saudade, chorando de culpa, chorando de tristeza.
E Neemias acrescentou: pode sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou numa versão mais antiga de Almeida: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Isso merece um aplauso, irmãos. Isso é afirmação bíblica. O que é alegria? Segundo Deus, segundo a Bíblia, é fonte de energia, de vigor, de vitalidade, de força. Você tem que ter alegria. Fonte de saúde psíquica, fonte de saúde física. O contrário também procede. O Davi diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Não sei se era osteoporose que ele estava falando, se era artrose, artrite, mas ele sacou que pecado não confessado, que a tristeza do pecado que não é enfrentado, confessado, lidado, adoece a gente, enrijece o nosso ser. E a alegria, ela dá vigor. Segundo a Bíblia, a alegria é isso. A alegria do Senhor é fonte da nossa energia. O Agostinho, o homem de Deus, dizia o seguinte: o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés, porque ele sabe que o nome dele fora escrito no livro da vida. Eu gosto dessa frase do Agostinho. E eu estou falando do Agostinho de Hipona, não é Agostinho da grande família não, irmãos. Não. Sei lá, de repente, né? O que mais? Segunda coisa. Alegria é fruto do Espírito. Fruto é natural. Se eu sou, lá na minha mãe tem jabuticabeira. Se eu sou uma jabuticabeira, eu não vou produzir goiaba, eu não vou produzir pêssego, vou produzir jabuticaba. Ou seja, a alegria da qual nós estamos falando aqui, que vai ser o combustível, que vai dar conteúdo, que vai dar forma para o nosso louvor comunitário, é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus, é fruto do Espírito. Você não precisa fazer força. Por um lado, como muita coisa na Escritura, muita coisa na vida cristã, há uma, eu diria assim, se me permitem, uma dialética, há uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque ao mesmo tempo é um fruto do Espírito, é algo que Deus produz, né? Uma maçã não precisa fazer força para dar maçã. Agora, a macieira vai fazer muita força para dar goiaba e nunca conseguirá produzir uma goiaba bichada. Tem muita gente aí fazendo força para dar maçã e não consegue dar maçã porque não foi transformado ainda em macieira. Tem muita gente que é bananeira, mas quer ser carvalho. A bananeira, meu filho Pablo, de 7 anos, estava aqui, me disse outro dia: pai, eu falei, aquela árvore ali é uma bananeira. Ele falou: pai, a banana não é árvore, a banana é folha. Quanto tempo demora para uma bananeira ficar produtiva? Meses, não é? Sabe, um carvalho demora 100 anos para ficar adulto, mas pode viver 1000 anos. E é por isso, irmãos e irmãs, que o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 61, quando ele anuncia, quando ele antevê o Messias, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e a consolar os que choram, e a pôr sobre os que estão com cinza óleo de alegria, veste de louvor ao invés de pranto, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça. Você tem que ser transformado. É necessário nascer de novo. É o que a teologia vai chamar de novo nascimento, de regeneração. É fruto. Se você tem o Espírito em você, se você nasceu do Espírito, se você tem a vida de Cristo em você, você vai produzir essa alegria. Paulo diz: fruto do Espírito, entre outras coisas, é alegria.
Mas aí, ao mesmo tempo que é algo que o Espírito produz, não precisa fazer força. Se eu tenho o Espírito, eu vou ser alegre. Em terceiro lugar, é um mandamento espiritual, é o texto que Paulo fala. Tanto no grego quanto em português fica claro que é imperativo: alegrem-se. Alegrem-se. Você não tem, portanto, de orar: Senhor, alegra o meu coração, eu estou triste. Porque o que a Bíblia está dizendo é que você tem que se alegrar. Alegre-se, é um mandamento, é uma disciplina espiritual. É uma disciplina, irmãos. Tem gente que não entende isso. Eu mesmo não entendo. Sabe quando tem uma comida assim que você não gosta, coloca um machixe no prato? Sabe quando você vai, não sei aonde, aí deita numa cama ruim? A gente é muito conduzido pelo circunstancial, pelas circunstâncias. Está na hora da gente responder a essa exortação de entender a alegria como uma disciplina, como um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora tem gente que pensa que dar graças a Deus em todo tempo, render graças ao Senhor em todo tempo, e que se alegrar em todo tempo, é celebrar o mal. Estou doente, não, mas não celebre o mal. Mas descanse na bondade do teu Pai amoroso que cuida de você. A sua mercê nos sustenta e nos guarda. Rapidamente, há dois aspectos interessantíssimos nessa orientação de Paulo quanto à alegria do Senhor. Primeiro, um aspecto negativo. Há uma abstenção, uma abstinência. Paulo está dizendo o seguinte: para experimentar essa alegria, nada de ansiedade. Não ande ansioso por coisa alguma. E aí eu não tenho tempo para citar, por exemplo, o Sermão do Monte. Mas fica a dica. Você quer viver uma vida de alegria? Você quer viver uma vida sem ansiedade? Faça amizade com o Sermão do Monte. Então há um aspecto negativo, nada de ansiedade, uma abstinência. Mas há um aspecto positivo, um engajamento. Ao invés de ansiedade, apresentem as suas demandas a Deus. Em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem ao Senhor os seus pedidos. Então nós cantamos pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Nós cantamos com alegria, com essa alegria que é fonte de vida, de vigor, essa alegria que é fruto do Espírito de Cristo que vive em nós. Essa alegria que é um mandamento, é para obedecer, é para você acordar de manhã meio borocochoco e falar: não vou dar mole para isso. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou cantar um hino. Aliás, Paulo escreve isso da prisão, irmãos. Ele não estava em Miami, numa conferência. Paulo estava preso. E segundo o Dr. Shedd, escreve para nós a epístola da alegria. Amém? E essa alegria ela não é uma alegria passiva. A gente tem essa ideia. A gente precisa trabalhar melhor, irmãos, a compreensão da redenção. Porque é uma parte que é só de Deus. A justificação, por exemplo, não fiz nada para ser justificado. Nada. A justificação é o livramento da condenação dos meus pecados. Não fiz nada para isso. É Cristo. Mas a santificação, o segundo momento, como diria Lutero, que é quando eu vou sendo livre do poder do pecado, eu tenho algo a fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo, também aos Filipenses capítulo 2, 12, ele diz algo muito interessante: desenvolva a vossa salvação. Não está falando de justificação. Não tenho nada para fazer da minha justificação, senão eu caio no mérito, senão eu vou para o cristianismo medieval de novo. Ele está falando de santificação, eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que exercitar, praticar a minha salvação. Leia-se santificação. E um jeito de praticar a santificação é decidir a alegria.
há uma coisa sutil aqui. Não vou negar a dor, não está falando de negar a dor. O Tiago, ele diz, se você está chorando, se você está sofrendo, ore. Ore. Mas se você está alegre, cante. Então há uma abstinência. O tema da ansiedade é um tema importantíssimo para a gente lidar. Eu desconfio que nós temos alimentado cada vez mais uma personalidade ansiolítica pelo estímulo não processado que a gente recebe o tempo todo com a tecnologia. Eu estou pesquisando isso, irmãos, como pastor, como pai. Há uma série de livros muito interessantes que apontam para os perigos do abuso desse estímulo, dessa tecnologia toda que está às nossas mãos. Eu não tenho tempo e não é meu tema aqui hoje. Há uma ansiedade que é patológica, né? E os terapeutas aqui presentes, os psicólogos vão falar de ansiedade generalizada, de transtorno obsessivo compulsivo, de pânico. Isso é patológico. Mas há uma ansiedade, um estado ansiolítico, se me permitem, em que eu alimento uma estimulação cerebral tão grande que aí eu não consigo desligar. É muito estímulo. É o adolescente que estuda para cálculo, ouvindo o iPod dele um novo disco do YouTube, respondendo uma mensagem no WhatsApp, tuitando para um amigo a resposta da questão no Instagram, mas com um vídeo pausado lá no Facebook, que ele só pausou porque entrou o Twitter. Essa coisa multitask, multitarefa, ela não faz bem para a nossa cabeça. Mas isso é só uma desconfiança. Talvez eu esteja enganado. Eu falo para os meus filhos, eu gosto quando eu estou enganado. Eu gosto, mas às vezes eu estou certo. Por último, nós cantamos, irmãos, com temor. Rapidinho mesmo. Êxodo 32, mantenha esse texto aberto. Esse é um texto muito sério. Nós não cantamos, deixa eu martelar aqui para vocês. Nós não cantamos para fazer Deus agir conforme a nossa vontade, amém? Nós cantamos porque Ele já agiu em nosso favor. Nós cantamos com alegria, porque senão ninguém aguenta. Todo domingo um enterro, não é? Nós cantamos com alegria, porque a alegria dá vigor, dá força, dá vitalidade. Nós cantamos com alegria, porque a alegria é natural de quem nasceu de novo. Nós cantamos com alegria porque é um mandamento. Temos que nos alegrar. Fazer cara de enterro no domingo ou na segunda não combina com a gente, irmãos. Agora, junto com alegria, misturado com alegria no Senhor, ou do Senhor, é preciso esse ingrediente importantíssimo, e a gente fecha com ele: temor do Senhor. Êxodo 32 é um texto que você conhece, eu não vou ler, mas é um texto trágico, é trágico, na história da formação do povo de Deus, do antigo Israel, dos nossos antepassados. Por quê? Rapaziada sai do Egito, Deus age de mão forte, e foi muito mais espetacular do que o Ridley Scott colocou no filminho dele agora, né? Do Êxodo. Foi demais. Foi demais. Porque o nosso Deus é demais. É demais para a nossa compreensão. O seu amor é demais. A fidelidade ao que Ele diz é demais para nós. E aí o povo vai, e aí Moisés sobe, e está aquela festa, no pós-festa praticamente da saída do Egito, Moisés vai para o monte e começa a demorar. Olha o que esse pessoal fala no verso 1 de Êxodo 32. Eles começam a reclamar, e uma reclamação que me causa espécie, porque eles dizem assim: o povo, ao ver que Moisés demorava-se
demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Olha a contradição da nossa religiosidade, né? A gente acende uma vela para Deus e outra para quem quer que nos faça o bem. Não sabemos o que lhe aconteceu. Sem o temor do Senhor, a nossa celebração vira mera religiosidade utilitarista. Tem uns cânticos que eu ouço desde que era menino, que não fazem nenhum sentido para mim. Eu vim buscar uma bênção. Você vem para o culto para buscar uma bênção, mas culto significa oferta. Você não veio buscar, você veio trazer. Mas como o nosso Deus é o Deus da graça, a gente oferece e Ele nos dá. Amém? Mas não vem assim: eu vim buscar, eu quero receber, eu quero, Senhor, eu quero, dá. Tem gente que não cresce, né? Fica na papinha, na farinha láctea, uma espiritualidade tipo farinha láctea. Sem o temor do Senhor, sem a consciência do sagrado, do Todo-Poderoso presente aqui. Para um minuto não, para alguns segundos e pensa: o Todo-Poderoso está aqui, irmãos. Que isso? O Todo-Poderoso está aqui. Eu estou falando demais, eu não devia estar falando já há uns 15 minutos. Devíamos estar silentes, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a gente vem para uma celebração como essa, muitas vezes, e a gente diz: não gostei da música, não gostei da bateria, não gostei do pregador. Que bom, o culto não era para mim, né? Não era para você, era para o Senhor. Você não tem que gostar do culto, você tem que oferecer um culto vivo ao Deus vivo. Isso é utilitarismo religioso. Aí vai embora e liga para o SAC, Serviço de Atendimento ao Crente. O baterista da nossa igreja me contou que um dia ele estava tocando, e aí a esposa foi no toalete assim rapidinho, tinha uma senhora lá e falou: ai, que horror esse culto. Sempre que tem esse baterista aí eu fico nervosa, minha filha. Eu detesto esse negócio de rock and roll na igreja. Aí a esposa do baterista falou assim: irmã, eu não concordo com a senhora não, ele é meu esposo, ele toca muito bem. Sem o temor do Senhor, a nossa celebração descamba, envereda, termina, deságua numa religiosidade utilitarista. E aí a gente fica mudando de igreja. Ah, não, lá tem aquele louvor assim assado, lá tem aquele pregador não sei o que lá tem um não sei o que. Saiamos, deixa eu me incluir, saiamos dessa religiosidade neopagã, antiga, inútil e irrelevante, irmãos. O temor do Senhor nos conduza na adoração. Mas há mais duas coisas, bem rapidinho. O que é o temor do Senhor? Sem o temor do Senhor, a nossa celebração preocupa-se apenas com a satisfação do povo. O primeiro pecado é do povo. O povo quer algo, veio buscar, fez o ritual e pronto, me dá. O segundo pecado é nosso, é do sacerdote. Sem o temor do Senhor, a gente se preocupa em oferecer, em satisfazer as expectativas do povo. E o texto diz claramente, o Arão responde: tira os brincos, tudo bem, ele nem discute, ele não faz uma reunião do conselho, ele não cita ninguém, ele fala assim: tira os brincos de ouro, e tiraram os brincos de ouro, levaram Arão, ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou, usando uma ferramenta própria. E aí disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Sem o temor do Senhor, a gente vai perdendo a nossa herança,
o nosso rumo, o nosso chão bíblico, e o nosso culto é um culto centrado nas necessidades das pessoas, nos desejos das pessoas. Por último, sem o temor do Senhor, a nossa celebração reduz-se a uma irrelevante diversão religiosa. É divertido estarmos juntos, não é? Não é gostoso ouvir o pastor Josué, ouvir um conjunto legal, um pregador assim interessante, um ambiente, né? É um bom programa, mas é muito, 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 muito mais do que isso, tem de ser. E de onde eu tiro essa constatação? O texto diz, versos de 5 a 6, que o povo então saiu para comer e beber e entregar-se à farra, à folia. Sem o temor do Senhor, a gente vem para um encontro como esse, irmãos, que era para ser um encontro de uma adoração festiva, marcada por alegria e por esse temor que eu tento descrever para vocês agora. A gente descamba para mera diversão religiosa. E eu termino com 2 citações de homens que eu admiro e que me abençoam muito. O primeiro deles é o pastor Eugene Peterson. Olha o que ele diz: boa parte do que chamamos de culto evangélico hoje em dia, infelizmente, não passa de dança ao redor do bezerro de ouro. Do bezerro de ouro da religiosidade inútil dos nossos dias, obcecados com diversão. Boa parte do que chamamos de culto evangélico hoje, é um profeta falando, não é, pastores? Nós podemos dizer que não passa de dança ao redor do bezerro de ouro da nossa obsessão religiosa com diversão. É para você pensar, para mim pensar, para eu pensar, para nós pensarmos juntos, tanto como adoradores, como comunidade, quanto principalmente como ministros do Evangelho e da adoração ao Deus triuno da graça. Por último, o reverendo Tim Keller diz o seguinte, muito boa a constatação dele: uma celebração verdadeiramente evangélica deve estar centrada no Evangelho, na boa notícia de que somos mais pecadores do que acreditamos. Porém, somos também mais amados do que imaginamos e compreendemos. Aleluia! Você sai de uma celebração dessa entusiasmado com o Evangelho, com essa notícia de que você é pior, que eu sou pior do que eu acredito. Sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino por esse Deus maravilhoso da graça. Uma celebração evangélica tem que produzir esse de alguém que percebe que é pecador, mas é amado pelo Deus triuno da graça. E então, irmãos, para a gente fechar, que tudo isso, essa constatação de que Deus não precisa do nosso louvor, Deus merece o nosso louvor. Aprenda isso, guarde isso no teu coração. Talvez você saiba, certamente você sabe, eu só estou lembrando a vocês. Um dos versos mais repetidos, mais insistentes nas Escrituras é: lembrai-vos. Deus não precisa do nosso louvor. Na verdade, o nosso louvor tem uma dimensão teológica, mas também tem uma dimensão antropológica. Quando eu digo tu és Deus, eu estou dizendo eu não sou Deus. Então eu preciso sim de louvor, de louvar a Deus. Porque quando eu louvo o Senhor, quando eu falo bem de Deus, quando eu exalto, eu tiro os olhos do meu umbigo. Deus merece. E que o conteúdo do nosso louvor, da nossa gratidão é a alegria do Senhor, e a forma ou o modo de celebrarmos é definido pelo temor do Senhor. Que música a gente usa? Não sei, mas o critério é o temor do Senhor. Que isso tudo nos conduza a uma revisão do modo como adoramos a Deus, comunitária e pessoalmente. Deus te abençoe, seja fiel ao Senhor, ao Deus da Bíblia, e a palavra de Deus que lhe foi comunicada nessa manhã. Amém.